Bilar, em meados da década de 90, fez esse artigo de revisão, onde ele faz um apanhado do que tinha de publicação relacionada à economia de energia por corredores e VVO2, a velocidade do VO2 máximo, perfeito? E aí ele fez esse apanhado. Então, de meados da década de 80, começa essa discussão de que maneira você pegaria aqueles dados complexos de um teste ergométrico, um VO2 máximo com ergospirometria, e de que maneira você pegaria aquilo e jogaria para a prática, para que um treinador, para que eu, você, qualquer um pudesse pegar e montar um programa de treinamento, com base em que informações seriam utilizados aquilo. Todo mundo sabe que se eu fizer a prescrição em cima do VO2, tem como eu fazer? Tem como. O grande problema aí é de que maneira você vai pegar aquele VO2 e você vai transpor para o dia a dia. Quando eu estou na esteira e esse aluno faz um exercício máximo e eu determino que ele vai trabalhar durante tantos minutos, por exemplo, de acordo com o VO2 dele, durante tantos minutos que ele vai ter que gastar 400 quilocalorias numa sessão de corrida e ele vai correr a 70% do VO2 máximo dele, por exemplo, e que pelos cálculos isso está me dando mais ou menos 18 a 22 minutos de corrida, a 70% do VO2 máximo dele, então vamos dizer que ele vai correr a 10,5 km por hora, um exemplo. E aí, com o analisador de gases, eu sei quando chegar que ele está trabalhando a 70% do VO2 máximo dele, de acordo com aquelas medidas prévias anteriormente, e eu estou analisando o consumo de oxigênio ali. Quando bater 400 quilocalorias, eu encerro a sessão de treinamento. Mas eu tenho uma prévia, mais ou menos, de quanto tempo vai demorar a sessão dele e se ele está dentro do ritmo desejável ou não. Até porque eu deixo a esteira programada naquela velocidade. Na pista, isso não tem como ser realizado. Então eu preciso pegar dados laboratoriais e fazer a aplicação disso na prática. Só que, de maneira geral, isso é relativamente complexo. Até hoje, se você se deparar com muitos profissionais de educação física, você dá um teste de VO2 para ele, como é que você vai montar a prescrição desse corredor, desse maratonista, com base nessas informações? Então, assim, do meados da década de 80, então, já começaram as discussões que unidade utilizar, que forma trabalhar, de que forma montar a prescrição desse treinamento. E esse artigo de revisão dele, ele é um pesquisador que já vinha desenvolvendo essa questão do VVO2 e da economia de corrida, e ele monta esse artigo de revisão, muito bom por sinal. E aí, da mesma forma que a gente sabe que aumenta a velocidade, aumenta o VO2, aumenta a frequência cardíaca, se eu aumento o VO2, eu estou aumentando a velocidade progressivamente, é um teste em rampa. Então vai chegar um determinado momento, que vai ser lá o VO2 pico, ou o VO2 máximo, que seria aquele platô, onde eu vou identificar a velocidade máxima atingida. Aquela velocidade máxima, então, eu posso utilizar como dado de prescrição. E aí eu jogo para a pista. Então vamos dizer que ele atingiu 19 km por hora, 20 km por hora, 20 km por hora. E eu preciso trabalhar, nessa semana eu vou iniciar o trabalho a 70% dessa velocidade. Então eu pego a velocidade 20 km por hora, 70% disso, e inicio a prescrição do meu treinamento nessa velocidade, de 70% de 20. E aí você faz todo aquele processo de onda, ou rampa, a forma como você vai priorizar, aí é uma particularidade sua com o seu aluno, ok? Então, ele faz essa identificação. E para quem é aplicável o VVO2? Para corredores normais, eu, vocês, né, a grande maioria das pessoas, é aplicável em corredores de 1.500 metros até maratonistas. Quando é corredor de elite, verificou que é aplicável para corredores de 3.000 metros até maratonistas. Então, assim, amplamente aplicável. Isso é interessante. Então, eu pego aquele dado laboratorial, que teoricamente eu não saberia
como prescrever em cima da velocidade máxima atingida no teste VO2 máximo. Então ele tem que ser um teste máximo, senão eu vou fazer uma prescrição submáxima e aí eu vou treinar abaixo do que deveria. E em cima dessa velocidade máxima eu faço a aplicação do treinamento. O Morgan também tem várias publicações. Aqui, final da década de 80, ele está falando em aplicação do VVO2 em corredores de 10 km. Então tem uma gama enorme de aplicação prática para isso. É interessante, então, a utilização nossa. E aí tem os dados, a idade, estatura, peso, tempo de corrida. Então a média era de 9 anos de corredores, uma média alta, em torno de 59 milhas de rodagem por semana, o VO2 64,8 é a média, e o tempo médio dos corredores em 10 km de 32 minutos. Então ele traça essa regressão na expectativa de lançar uma equação que pudesse predizer isso. Tem vários erros metodológicos aí nessa possível previsibilidade dessa velocidade máxima. E a base qual é? Aquela mesma situação, um teste incremental, vou colocando carga, vou aumentando o consumo de oxigênio, então meu VO2 vai próximo, está chegando no máximo, até atingir o máximo. Aquele platô do VO2, que seria o VO2 máximo, ou o pico de VO2, foi o meu caso, por exemplo, no mestrado, onde eu identifico a velocidade máxima, o VO2. Aqui, a grande questão, não adianta eu ter um motor extremamente potente, forte, se eu não tenho uma estrutura, carenagem, vamos dizer assim, aerodinâmica boa do carro de Fórmula 1. Então não adianta eu ter um motor Ferrari extremamente potente se toda aquela estrutura de confecção do carro não é aerodinâmica. Então ela não permite uma economia desse motor. Então o que vai acontecer? Em determinadas provas eu vou levar esse motor à exaustão e ele vai acabar estourando. A grosso modo falando, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Não adianta eu ter uma velocidade muito alta, trabalhar numa velocidade muito alta, se eu não consigo manter essa velocidade durante a maior parte da prova. Lembra quando eu falei sobre a questão de prescrição, que a ideia qual é? A gente conseguir fazer esse nosso aluno, esse nosso atleta, correr no máximo dele durante a prova toda? A gente sabe que isso é humanamente impossível. Mas o nosso processo tópico é desenvolver tamanha qualidade nele que ele possa, com o tempo, estar muito próximo do máximo e sustentar isso durante a prova. Qual é a prova? 5 km, 10 km, maratona, meia maratona? Então ele vai tentar sustentar próximo do máximo dele durante o maior tempo possível. Então não adianta eu correr muito, ter uma velocidade muito alta, se eu não consigo sustentar essa velocidade por um tempo médio. E basicamente, economia de energia, a gente está falando sobre isso. Então, por exemplo, se essa Ferrari ela tem um motor muito forte, mas a aerodinâmica dela é ruim, nas curvas, tal, tudo isso, o que vai acontecer? Ou você vai estourar esse motor por forçar, ou vai acabar o combustível. A grosso modo, isso é o que acontece com a gente, onde a gente não consegue sustentar, a gente acaba não tendo substrato energético para sustentar essa velocidade durante muito tempo e você tem uma queda.